Seja bem-vindo a essa videoaula e esse vídeo será específico sobre a tarefa de classificação. Então nós vimos lá nas aulas anteriores lá os métodos preditivos e descritivos e aqui nós vamos ver com detalhes como é que funciona a classificação. Fique bem focado nessa aula, que talvez essa aqui seja a principal delas, que com base no entendimento dessa parte de classificação você vai conseguir avançar muito mais rápido nos outros conceitos, principalmente nos conceitos práticos em linguagem de programação que nós vamos ver na sequência. Então nós vamos ver vários exemplos aqui de bases de dados e como que funciona esse processo de classificação. Esse aqui seria aquele exemplo lá do risco de crédito que eu citei anteriormente. E qual que é a ideia? Note que existem alguns atributos aqui, como a história do crédito do cliente. Pense que esse aqui fosse uma base de dados de um banco. Então, tem a ruim, a desconhecida e a boa. São esses três valores. Então, ruim, desconhecida e boa. Tem a dívida do cliente. Então, se ele tem uma dívida alta e se ele tem uma dívida baixa. Tem aqui as garantias, se ele tem nenhuma garantia ou se ele tem uma garantia adequada. Essa garantia é como se fosse se ele tem um carro, uma casa, que quando ele vai solicitar um empréstimo, ele tem como dar para o banco. E o outro atributo aqui é a renda anual. Então, são os valores menor do que 15, entre 15 e 35 e maior do que 35. Isso aqui seria a renda anual do cliente. Esse aqui são os chamados, que estão em azul aqui, são chamados dos atributos previsores. Por que eles são chamados dessa maneira, de atributos previsores? Que é com base em todos esses atributos aqui, com base em tudo isso, que eu vou fazer a previsão da classe, que é o risco. Então, essa aqui que é a parte mais importante para ser entendida. Eu preciso ter uma base de dados atributos previsores, e esses atributos previsores eles vão me levar a essa classe que é o risco. Essa aqui é a base de dados histórica. Pense que o banco ele mantém a base histórica. Pense que ele mantém o histórico de todos os clientes do banco. Aqui eu tenho 15 clientes, um banco ele teria aí milhões de registros, e cada um desses registros equivale a um cliente. Cada um é um cliente, um cliente do passado. Vamos supor que um cliente lá no passado ele teve um histórico ruim, a dívida alta, garantia nenhuma, a renda menor do que 15. Vamos supor que esse cara não pagou o empréstimo, o banco ficou no prejuízo. Então, o risco para dar empréstimo para uma pessoa com essas características é alto. Vou pegar outra pessoa aqui, ó. Essa pessoa que teve um histórico boa, tinha uma dívida alta, nenhuma garantia, a renda entre 15 e 35, e vamos supor que talvez essa pessoa atrasou algumas parcelas e tal, mas talvez pagou o empréstimo. Então o banco categorizou como moderado. E uma pessoa que vamos pegar uma que tenha risco baixo, essa aqui, ó, que tem histórico boa, tem uma dívida alta, tem uma renda adequada e a renda maior do que 35 mil. Então, o risco para fornecer empréstimo uma pessoa com essas características é baixo. Então, aquela ideia lá de aprendizagem de máquina supervisionada, ela entra justamente aqui. Então, o supervisor, o que ele vai fazer? Ele vai preencher essa classe, ou seja, analisa todas as características da pessoa e, com base nisso, define como que essa pessoa foi categorizada no passado. Isso aqui que é importante. Isso aqui é uma base de dados histórica. Com base nesses dados históricos, eu quero fazer uma previsão para o futuro. Isso aqui também é chamado de treinamento ou base de dados de treinamento. Ou seja,
Mais para frente nós vamos ver aqui no curso que eu vou submeter uma base de dados a um algoritmo. Então o algoritmo vai analisar todos esses dados aqui e vai treinar, vai aprender. Então a aprendizagem dá-se por meio desse treinamento dessa base de dados. Como é que funciona daí o restante? Vamos supor que essa base aqui é chamada aqui base de dados de teste. Note que eu não tenho a classe. Não tenho a classe que é prever o risco. Eu não sei. Vamos supor que esse aqui são clientes novos que chegaram hoje lá no banco. E daí o que você faz? Qual que é a função do sistema? Ele pega os dados desse primeiro cliente e o que ele faz? Ele submete a um algoritmo que analisou essa base de dados, que é um modelo que o algoritmo gerou. Com base nisso, ele vai prever qual que é a probabilidade de uma pessoa com a história de crédito ruim, com dívida alta, com garantia adequada e com renda menor do que 15. Então ele vai dizer automaticamente se o risco de dar um empréstimo para essa pessoa é alto, moderado ou baixo. E assim sucessivamente para todas as outras pessoas. Então, revisando, eu preciso ter uma base de dados histórica com uma classe já previamente definida por um supervisor. Então, essa aqui é a fase aqui do treinamento. E depois, o que eu tenho? Outras pessoas que eu não sei qual é o risco, qual é o risco de fornecer empréstimo, que eu vou submeter a esse algoritmo, que vai analisar esses dados. Aí esse algoritmo vai me dar automaticamente a resposta. Então, quando você vai no banco, é justamente isso que acontece. Ele pega os teus dados, mete um sistema que analisou os dados históricos e esse sistema vai automaticamente vai dizer qual que é o risco de crédito. Então, se algum dia você for num banco e, e o gerente falar que não posso ceder o empréstimo porque não passou no sistema, então o que acontece? Talvez não seja que você não vai pagar o empréstimo, talvez você vai lá e vai pagar o empréstimo corretamente. Porém, você se enquadrou em características de pessoas que têm a tendência de não pagar o empréstimo, ou que não pagaram o empréstimo para o banco no passado. Então, essa aqui que é a ideia. Nós vamos ver mais um exemplo aqui, que eu tenho a base aqui de treinamento, ou a base de dados histórica. Pense que esse aqui um exemplo de uma loja que vai vender livros. Então, o objetivo aqui é venda de livros. Então, supondo-se que a empresa mandou um folder para 100 mil pessoas, com essas características aqui. Sexo MUF, da França, Inglaterra e Alemanha, e uma determinada idade. Então, ela não sabia qual era o cliente dela, ela pegou e mandou 100 mil folders para pessoas desses países. O que aconteceu? Depois ela fez uma avaliação, ou mandou e-mail, talvez fica melhor para avaliar. Pegou os e-mails e verificou quais foram as pessoas que ela mandou o folder e as pessoas que compraram e que não compraram. Por exemplo, aqui, cada um desses caras é uma pessoa. Então, sexo masculino, feminino, ou melhor, masculinos da França, idade 25, comprou o livro. Sexo masculino da Inglaterra, 21 anos, comprou o livro. Sexo feminino da França, 30 anos, não comprou o livro. E assim por diante. Desses 100 mil registros, eu construo a minha base de dados histórica de treinamento. Aí o que eu posso fazer? Antes de mandar um próximo e-mail, veja que eu tenho essa pessoa aqui, ó, que é sexo masculino, ela é da França e tem 38 anos. Eu não sei se essa pessoa vai comprar o livro ou não. Então, o que eu posso fazer? Eu submeto esse registro a um algoritmo de aprendizagem de máquina, que ele vai analisar, que ele já analisou esses dados e ele vai me dizer, a chance dessa pessoa comprar é tantos por cento e as chances da pessoa não comprar é tanto. Então, com base nisso, eu consigo decidir se eu vou mandar um e-mail, um folder para essa pessoa ou não. E assim sucessivamente para as outras pessoas. Essa aqui é outra pessoa. Sexo feminino, é da Inglaterra e tem 25 anos. Será que essa pessoa vai comprar o livro ou não vai?
Então, ao invés de eu mandar aleatoriamente um folder para ela, como eu já fiz construí uma base de dados histórica, então basta que eu analise esses dados aqui, submeta um algoritmo que analisou toda a minha base histórica e ele vai me dizer se eu vou mandar ou não vou mandar. Aqui o interessante é que esses algoritmos eles retornam porcentagem. Então talvez 60% de comprar e 40% de não comprar. Ou 90% de chance de comprar. Então, se for 90% de chance de comprar, então vamos mandar para essa pessoa que tem essas características. Então, basicamente, aqui é o mesmo processo. Os azuis aqui são os atributos previsores. Então, através desses atributos é que eu vou prever a classe comprar. E lembrando que aqui, ó, eu tenho o supervisor. O supervisor que tem que preencher isso aqui. Ele tem que preencher. Então, se eu mandei 100 mil e-mails, o supervisor vai ter que analisar. Desses 100 mil e-mails, quem que comprou, quem que não comprou. Então, precisa ter esses dados na base, que através desses dados é que o algoritmo vai aprender. Para frente no curso nós vamos trabalhar com vários algoritmos e vamos entender melhor como que o algoritmo aprende com esses dados aqui. Mais um exemplo, esse exemplo aqui para prever o esporte. Então a ideia é a seguinte, os atributos previsores em azul, então quais que são eles? A cor dos olhos, se a pessoa é casada ou não, o gênero da pessoa e o cabelo da pessoa se é longo ou curto. E aqui eu tenho a classe, essa aqui é a classe que eu vou classificar com base nesses atributos previsores. Eu quero prever qual esporte que a pessoa vai praticar. Nesse caso, temos aqui futebol e aeróbica. Então, lembrando que esse aqui é a base de dados histórica. Então, ó, cada registro é uma pessoa. Então, a primeira, castanho, casado, masculino, cabelo longo, jogou futebol. E esse aqui, ó, castanho, não é casado, feminino, cabelo longo, vai fazer aeróbica. Então, é uma maneira de você prever com base nas características da pessoa, com base nessas 4 características, eu quero prever qual esporte que essa pessoa vai fazer. Daí, como é que funciona aqui? Aqui seria a parte de teste que eu não conheço esses registros. Então, uma pessoa que tenha cor dos olhos castanho, é casado, é masculino, cabelo curto, qual será o esporte que essa pessoa vai fazer? Então, eu submeto ao algoritmo e o algoritmo vai me dizer, vai fazer futebol ou vai fazer aeróbica. Então, uma ideia poderia ser usado por uma academia, por exemplo, para você avaliar aí qual que é o tipo de esporte adequado de acordo com as características da pessoa. E lembrando que aqui eu tenho a figura do supervisor, que ele vai preencher a classe. Então precisa ter o supervisor. Então, pensando no caso de uma academia, uma área de educação física, então você tem o supervisor ou o dono da academia que vai coletar esses dados. Então ele coletou lá, a pessoa, é castanha, é casado, é masculino, é longo, futebol. E vai fazer isso para cada aluno da academia. Então, como se eu fizesse isso para cada aluno da academia para eu construir a minha base de dados. Então, é por meio dessa base de dados aqui que eu vou conseguir treinar um algoritmo, que o algoritmo vai conseguir responder alguma coisa. O último exemplo, esse aqui é um exemplo clássico aqui da área de inteligência artificial, aprendizagem de máquina, que é prever se você vai ou não vai jogar tênis, com base no tempo, na temperatura, na umidade e no vento. Agora eu notei aqui, ó, a umidade aqui, ó, ele não tem um H. É uma curiosidade, o H é em Portugal. Então, em Portugal, a umidade é com H. Aqui no Brasil, a umidade é com U. Vamos tirar aqui. De certa forma, não estaria de todo errado, né? Então, seria o português mesmo. Mas, enfim, vamos voltar aqui. O atributo classe é o jogar tênis. Então, a ideia seria a seguinte.
Com base nas condições climáticas, eu quero saber se eu vou jogar tênis ou não vou jogar tênis. Então vamos supor que você vai criar o perfil de uma pessoa que joga tênis. Então a ideia é a seguinte: cada registro é um dia, por exemplo, nesse dia estava nublado, estava quente, a umidade estava alta, o vento estava fraco e eu fui jogar tênis. Nesse outro dia estava chuvoso, a temperatura estava agradável, a umidade estava normal, o vento estava forte, eu não fui jogar tênis. Então, para você construir essa base, vamos supor que é uma base de uma pessoa só, de um jogador de tênis aí que vai jogar tênis todo dia. Então, com base nas condições climáticas, vai decidir se ele vai ou não vai. Então, não precisa ele sair, o jogador não precisa sair lá fora e ver como é que está o tempo, ver como é que está a umidade, o vento, a temperatura. Então, você poderia fazer um sisteminha, talvez aí com o Arduino. O Arduino talvez já tenha boa parte desses sensores. Ele captura esses dados, submete, esse aqui, ó, ele captura esses dados aqui de dias específicos, submete ao algoritmo que analisou esses dados. Ele vai me dizer, será que eu vou jogar tênis ou não vou jogar tênis. Então essa aqui é a ideia aqui. Lembrando que aqui, mais uma vez, eu preciso ter o supervisor. A aprendizagem supervisionada, eu preciso ter o supervisor. Então, nesse caso do jogador de tênis, a cada dia que ele foi jogar tênis, ele obrigatoriamente ele precisa marcar. Esse dia estava ensolarado, quente, alto, fraco, não fui. Nesse dia eu fui, nesse dia eu não fui. Ele tem que marcar, então tem que construir. Para construir a base de dados é um processo que um pouco, nesse caso, talvez seja um processo um pouco trabalhoso. É claro que isso aqui computacionalmente, se tiver uma base de dados transacional, você consegue extrair esses dados de alguma forma para você construir a classe. Dessa maneira, então, fechamos esses 4 exemplos que funcionam todos da mesma maneira. Então, eu preciso ter, voltando aqui, eu tenho os atributos previsores que vão me levar ao risco. Nesse outro, os previsores são esses aqui que vão levar a decisão se eu vou comprar ou não vou comprar o livro. Aqui, as características da pessoa vão indicar qual esporte que ela vai fazer, e esse aqui, os dados climáticos, vão influenciar se você vai jogar ou não vai jogar tênis. Essa aqui é a parte básica para entender praticamente todos os conceitos da aprendizagem de máquina. Então essa parte, como eu falei lá no início do vídeo, talvez seja a aula principal, que através dessa aula que você vai conseguir fazer toda a questão de programação que nós vamos ver para frente no curso. Então, obrigatoriamente, você precisa entender isso. Preciso ter atributos previsores e preciso ter uma classe. E os atributos previsores eles vão levar até aquela minha classe. Então, entendido esses conceitos aqui, muita parte dos assuntos da aprendizagem de máquina eles vão ficar bem fáceis para entender lá na frente. E com isso nós fechamos essa videoaula, que nós vimos vários exemplos práticos de como que a classificação funciona.